Olá, Bruna. Boa noite. Tudo bem? Estou só esperando um pouquinho as pessoas. Deixa eu botar aqui, senão vai ficar repetindo. Não sei se você viu, estou com um companheiro hoje. Multileads, meu bebê. Hoje, especialmente, estamos falando sozinhas, né? Eu com vocês. Nossa querida amiga Tal não está presente, porque tá uma loucura na obra dela. E ela vai precisar ficar lá um tempo ainda, né? Hoje à noite, a obra dela entrega domingo, então, assim, bem corrido. Mas acho que vai ser legal, vai ser bacana. Vai ser uma live mais simples, né? Não vai ser nada muito carregado. Afinal, hoje é Dia das Mulheres. Oi, Dai, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vinda. Quem quiser. Hoje, na verdade, é tranquilo, né? Assistir pelo Instagram, bem tranquilo. Agora, quem quiser assistir pelo YouTube nas próximas, fiquem à vontade. Que nossa próxima live vai ser muito legal também. Que vai ser sobre a diferença entre Drive e Workspace. Vai ser bem bacana. A gente vai falar bastante. E a gente resolveu migrar para o YouTube por causa disso, né? Porque daí a gente consegue mostrar a tela, consegue mostrar as coisas, né? Então, assim, é bem melhor, né? No Instagram é meio complicado você mostrar essas coisas assim. Você tem que sempre ficar tirando o celular, a imagem às vezes não fica legal. E aí no YouTube a gente consegue fazer isso melhor. Oi, Grace, tudo bom? Bom, vamos lá. Deixa eu ver que hora que é. Já deu uns 5 minutinhos? Deu uns 3, 4 minutinhos. Bom, hoje a gente vai falar, eu especificamente, né? Queria só contar para vocês mesmo, assim, algumas coisas, né, sobre a mim, sobre a minha história, sobre como é empreender nesse mercado, vamos dizer assim, tomado por homens, a maioria, né? Boa noite, Jazzy. Que a gente sabe que hoje em dia, né, as pessoas às vezes, talvez hoje não tanto, mas antigamente era bem pior, né, ter essa questão de preconceito com mulheres e tal. E no início depois logo que eu saí da faculdade, eu senti isso também nas obras, isso é bem pesado, né? Tipo, quando a gente vai lá, ainda mais, né, a gente recém-formada, saindo da faculdade, com a carinha de nova, quem que vai olhar pra gente na moral, né? Obviamente. Mas assim, basicamente, vamos começar pelo começo, né? Eu nasci no Paraná, no oeste do Paraná, perto de Foz do Iguaçu. Então, meus pais ainda moram lá, na mesma cidadezinha, numa cidadezinha de 10 mil habitantes, minúscula, vamos dizer assim. E vivi lá até meus 12 anos, depois fui para o Mato Grosso. Depois do Mato Grosso, morei em vários lugares, na verdade. E com 14 anos eu resolvi sair de casa, né? Que eu resolvi estudar numa escola onde era um ensino integrado entre o técnico agropecuária e o ensino médio. Então eu morava na escola, estudava o dia inteiro e fazia várias matérias a mais, né? Era bem divertido. E aí eu comecei a namorar, né, com o meu hoje marido. E ele sempre quis ser engenheiro, cara. Isso eu ficava indignada, que ele sabia desde sempre que ele queria ser engenheiro. Isso era bem legal. E eu resolvi fazer arquitetura por causa disso, né? Antes eu queria ser veterinária. Dá uma olhada. E aí eu fiz a faculdade em Cuiabá e tudo mais. E é muito engraçado, porque assim, as pessoas às vezes não sabem dizer pra gente o que passa na faculdade, né? E como a gente está nessa questão de Dia da Mulher hoje, eu acho importante a gente mostrar, né? Tipo, falar sobre o quanto é desafiador, né? Para nós mulheres fazermos faculdade, termos família, termos marido, dia a dia. Foi bem pesado trabalho, né? Porque além da faculdade a gente tinha que trabalhar muitas vezes. Então, basicamente, é bem complicado, assim, é bem pesado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E depois que eu saí da faculdade, eu resolvi sair de Cuiabá, a gente foi para Campo Novo, e lá eu comecei a minha vida como arquitetura, né? E uma das coisas que eu queria pontuar aqui justamente era isso, sabe? Tipo, como que é a experiência da gente depois que sai da faculdade.
Porque você pensar assim, pô, você fez 5 anos, né? Gastou rios de dinheiro, vamos dizer assim, e sai da faculdade sem experiência nenhuma, o que é bem pesado, porque, né, a gente passa tanto tempo, não é para isso. E quando eu saí, eu sabia que eu não estava 100% preparada. E aí eu fui para um escritório, né, de arquitetura lá em Campo Novo, e peguei e fui trabalhar com ela, com a menina lá. Só que sabe uma coisa que me deixava muito chateada? E eu queria ver até com vocês o que vocês acham, que é tipo assim, como que foi para vocês depois que saí da faculdade? Né? Quem fez arquitetura, quem fez outros cursos, tipo, cara, vocês já saíram confiantes? Eu acho que essa resposta é quase nula, mas vocês já saíram confiantes, tipo assim, de como que era? Porque, cara, eu me sentia muito despreparada, sabe, para o mercado, e isso era muito aterrorizante. Então, por isso que eu resolvi entrar num escritório. E aí eu me deparei com outra coisa mais aterrorizante ainda, vamos dizer assim. Porque se você não tem preparo, né, para você lidar com as coisas da vida, até questões de lidar com as pessoas, eu acho que isso é importante, que nenhuma faculdade ensina, obviamente. Porque eu tinha uma gerente, a minha chefe, no caso, ela simplesmente, depois que começou que me contratou, eu percebi que ela delargou muita coisa. E ela simplesmente não batalhava pela empresa, sabe? Não, eu sim, porque já trabalhava na área desde os 15. Aí já é uma outra situação, né? Trabalhar na área desde os 15, caramba! Muita experiência que você já teve, né? Antes de entrar na faculdade. Isso é muito bacana. No meu caso, como eu queria ser veterinária, eu entrei no técnico. Então, mas e depois mudei de ideia, né? Mas é bem pesado, tipo, a faculdade em si, mesmo assim, é complicado. E o pior para mim, na verdade, não era nem o sentimento de não saber lidar no escritório, porque como eu tinha feito estágio, cara, eu já sabia como era o escritório, sabe? Tipo, não muda, o básico não muda, sabe? Tipo, questões de detalhamento, técnica, óbvio, a gente sempre se aprimora. Mas eu já tinha uma certa experiência, sabe? E aí, quando eu fui para a obra, cara, foi terrível. Porque os pedreiros, o pessoal da obra, assim, sempre foram todos muito respeitosos. Nunca tive nenhum caso de assédio ou coisas assim, graças a Deus. Mas sabe quando você sente que a pessoa olha para sua cara e fala assim: o que essa daí tá falando? Sabe? Nossa, não passava credibilidade alguma na questão, ainda mais para minha cara. E a gente mesmo, né? O porte que a gente, né? O jeito que eu me portava na obra fazia muito isso, porque eu não me sentia segura, né? Não tinha experiência. Mas eu via muito a minha chefe trabalhando, né? E eu via o pulso firme dela, o jeito que ela trabalhava, o jeito que ela falava. Isso sempre me pegou muito, sabe? Eu sempre gostei mais dessa parte de pessoa, né? E é muito bacana essa questão. E eu queria ver com vocês também, comentem aqui comigo, se vocês aprenderam isso de alguma forma, aprenderam a lidando, né, com o cliente, ou se vocês se espelham, né, em outras pessoas. Eu acredito que todo mundo tem um espelho, né? Tem alguém que espelho talvez nem tanto, mas uma inspiração, né? Alguém que você aprende, porque é justamente isso, né? É a questão de você ver, né, as outras pessoas trabalhando, ver as outras pessoas fazendo. E basicamente foi assim. E cara, foi muito engraçado porque o que me fez sair daquele escritório não foi nem a parte financeira, que muita gente acha que a gente sai dos trabalhos por conta da parte financeira. Na verdade, foi pela parte de gestão. Eu ficava muito possessa de raiva quando eu sentia que a pessoa que estava na a cabeça do time, vamos dizer assim, né, a pessoa responsável pelo time, não tomava frente, não estava com vontade. Eu não sei se vocês, quando trabalharam, né, com alguém, já sentiram isso. Sabe aquela frase que, tipo assim, ela não precisa tá lá o tempo todo, porque ela é a chefe, quem tem que trabalhar é você, quem tem que estar fazendo as coisas são você. Cara, eu ficava possessa de raiva, porque eu falava assim, gente, se eu que sou funcionária, não tô com vontade de trabalhar. Tipo, se eu que sou funcionária tenho que ficar focando na empresa, a dona tem que focar muito mais. A empresa é dela, sabe? Tipo, ela que tem que ter mais vontade ainda de crescer, ela que tem que ter mais vontade ainda de correr atrás, sabe? Tipo, não sou eu que tenho que demandar essa energia. E aí isso me deixou muito frustrada, porque eu sentia que eu tinha que ser a pessoa. Não, eu tinha que aceitar
ela chegar todo dia, 9 horas da manhã, aleatório, tipo, só porque dormiu mais, entendeu? Me obrigando a estar lá 7 horas da manhã, e eu tendo que trabalhar, tipo, até às vezes 7, 8 horas da noite, e ela tendo que ir para casa, sabe? Tipo, isso me deixava muito frustrada. Desculpa a moto, gente. E aí, eu peguei e comecei de perceber, tipo, sabe, essas questões de gestão, de pessoas, de exemplo. E eu percebi o quanto o exemplo é realmente um carro-chefe de coisas, sabe? Tipo, o quanto ele realmente muda a nossa vida. Porque depois que eu saí de lá, eu fui para um outro escritório em Campo Novo também, muito renomado, sabe? A arquiteta de lá tinha 15 anos na cidade, tinha pegado projetos, assim, de gente muito boa lá. E os projetos dela eram sensacionais e eu amava trabalhar lá. Porque eu sentia, sabe quando você sente aquela energia gostosa de que todo mundo tá engajado, todo mundo tá focado, tá animado para trabalhar? E tipo assim, tinha gente lá trabalhando há 5 anos, 6 anos, sabe? E mesmo assim, essa energia não caía. O rendimento era o mesmo, sabe? As pessoas ainda estavam animadas. Então, assim, eu me sentia muito bem com isso. E é muito legal. Tipo, comentem aqui também se vocês tiverem experiências desse estilo, sabe? Tipo, de trabalhar num lugar que a energia não era tão boa e depois sair e ir para algum lugar que a energia era, tipo, te motivava, sabe? De fazer você trabalhar. Isso era muito bacana. E eu via que ela trabalhava, às vezes, muito mais. Às vezes ela trabalhava até 10 horas da noite, tipo, quase todos os dias. Só que daí entra um segundo ponto, né? Que é tipo assim, uma não trabalhava tanto, e eu não digo nem questão de horário, tá? Eu digo questão de energia mesmo de trabalho, de vontade de trabalhar, sabe? Uma nem tava muito ligando, e a outra trabalhava às vezes demais, sabe? Tipo assim, eu ficava às vezes com dó. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu não quero isso pra minha vida, sabe? Trabalhar, tipo, os fim de semana, trabalhar sábado e domingo. Claro, é exigido, é necessário muitas vezes, mas tem que ter um limite, sabe? E eu ficava, e eram esses dois pontos, assim, esses dois lados da moeda, e eu ficava muito pensativa, sabe? Tipo, pô, mas é assim, sabe? Tipo, é assim o tempo todo, é assim a vida, não conseguia acreditar. E aí eu comecei a pensar na questão de sair para empreender. Porque eu sempre tinha, cara, aquela questão, sabe aquela pulguinha assim no ouvido? Tipo, ai, mas e se eu começasse com o meu escritório, sabe? E se eu fizesse do meu jeito? Será que daria certo? E eu ficava com aquilo, sabe, na cabeça, assim, nossa, mas e se eu fizesse o meu template? E se eu fizesse a minha jeito? E aí eu abri o meu escritório. Toda linda, maravilhosa, achando que ia arrasar, obviamente. Aconteceu o quê? 3 meses sem aparecer alguém. A gente, sabe aquele marketing de esperança, né? Que a gente fala, abriu as portas e rezou para aparecer alguém. Era basicamente isso. E foi muito engraçado, porque eu digo engraçado hoje, né? Na época foi triste. Mas foi um momento muito bom de resiliência, né? Para a gente aprender, para a gente ter esse foco de que as coisas não precisam acontecer, né? Do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. A gente precisa ter esse momento, às vezes, de estagnação para a gente entender e virar a chave, né, das coisas. E aí eu entrei para o Bora na Obra, que é um outro escritório de arquitetura, eles também fazem treinamentos. Eu entrei no setor que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Literalmente, eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu entrei no setor de suporte. E aí me deu um outro ar, sabe? Tipo, me deu uma outra satisfação de trabalhar. Porque eu comecei a sentir que, cara, se eu consigo fazer isso aqui, o que mais eu não consigo fazer, sabe? E às vezes a gente precisa disso, de uma pessoa, de uma equipe. E eu senti também a mesma energia de trabalho lá. Foi muito bacana isso. Porque as pessoas exigiam da gente um bom trabalho. Mas não era uma cobrança no sentido de, sabe, tipo, de cobrança, assim, tipo, exagerada. Era uma cobrança de, pô, você é capaz de fazer melhor, sabe? E isso é muito gostoso. E fiquei lá. É muito engraçado, né? Porque tô contando as histórias aqui. E eu fiquei lá por, deixa eu ver, acho que uns 8 meses, mais ou menos. E resolvi sair para empreender de novo. Né? A formiguinha do empreendedorismo me pegou. Só que ali, eles tinham mais ou menos 50 colaboradores dentro da empresa. E eu aprendi um novo nível de pensamento,
né, de coordenação, de gestão de pessoas, gestão de empresa. E a maioria era home office, então calcule. E ali eu vi, cara, realmente eu posso fazer diferente. E aí eu comecei meu escritório, deu tudo certo. A gente começou a conseguir clientes, contratei do jeito certo. Dessa vez eu tinha contratado antes, tinha dado totalmente errado. Nossa senhora. A menina não fazia o que eu queria, não trabalhava, sabe? Tipo, eu não sei vocês, se vocês já tiveram algum contrato, tipo assim, contrataram alguma pessoa que sentiram que foi errado, sabe? Que não encaixou no time. Nossa senhora, foi horrível. E não é nem culpa, tipo, às vezes da menina, sabe? Tipo, eu mesmo que contratei de uma forma mais errada. E aí eu peguei, dessa vez, contratei da forma certa, fiz processo seletivo, fiz tudo bonitinho. E, cara, em 3 meses a gente fez, tipo, 3 grandes projetos. Um projeto por mês, basicamente. Assim, foi muito legal, porque eu não tinha, né, essa capacidade, tipo... Capacidade eu tinha, né? Não tinha feito isso da forma correta, bonitinha, sabe? Certinha. E aí foi muito legal, porque foi no mesmo período que a gente se mudou pra cá. E aí eu resolvi abrir a Solution. Por quê? Sabe aquela coisa de você querer ajudar os outros? É muito importante. E eu ficava sempre, tipo, pô, mas o que eu posso ajudar? Sabe? Porque eu sentia que só fazendo projetos não era realmente minha vocação, não era realmente onde é que eu ia. E aí eu comecei com a Solution de gestão de pessoas, gestão de processos. E foi muito bacana, foi não, né? É. Muito bacana, muito legal. Porque realmente eu sinto que eu encaixo, que daí faz a diferença na vida das pessoas. E basicamente essa live hoje é para isso, sabe? Para trazer você, assim, principalmente para as mulheres, né, que estão aqui, como a gente faz a diferença, né, na vida das pessoas, através do nosso trabalho, através da nossa né, rotina, da nossa vida, do jeito que a gente se expressa, do jeito que a gente trabalha, do jeito que a gente vive. Então, isso é muito importante e é muito significativo. Bom, antes de terminar, né, nessa questão, eu queria falar também sobre a história do meu estágio, que foi um dos pontos, hoje refletindo, foi um dos pontos que eu comecei a fazer, já pensar na questão de gestão, porque quando eu estava na faculdade, eu passei por um momento de depressão, né? No final da faculdade eu tive um momento bem dark, vamos dizer assim, né? E aí o que aconteceu? Eu precisei de terapia, né? Corri atrás para me ajudar e tudo mais. E eu tive 4 grandes anjos assim na minha vida que me salvaram, posso dizer assim. Um foi o meu marido, que segurou na minha mão. Outra foi minha terapeuta, né? Que sem ela não seria nada. E outra pessoa foi o meu chefe. Que, cara, ele tinha um senso. Cara, é sério, ele era muito sensacional. Eu tenho inspiração dele até hoje, porque ele tinha um senso de. Sabe aquela pessoa que olha para você quando eu tava bem, quando eu estava precisando de trabalho, sabe aquele dia que você tá precisando de trabalho? Eu estava lá o tempo todo. Ele estava lá o tempo todo, me tacando serviço. E quando eu estava mal, que eu não aguento, sabe, aqueles dias que você não quer ver trabalho pela frente, que você não consegue realmente trabalhar, ele sabia identificar. Cara, isso me deixava assim encabulada de como ele sabia exatamente o dia, o momento, sabe? Ele via. E isso me fez sentir muito bem, porque me ajudou muito na minha recuperação. E eu queria muito, sabe? Eu quero muito, assim, trazer isso para mais pessoas. Porque às vezes a gente não sabe o que o outro está passando, né? Às vezes a gente não sabe o que as outras pessoas estão sofrendo, o que as outras pessoas estão passando. E às vezes a gente joga muita culpa, né? Muita exigência. E às vezes não é o momento de exigir, sabe? Às vezes é o momento de acolher. E um bom líder, ele sabe isso, sabe? Ele sabe ver isso. Isso que é o importante. E, bom, basicamente eram essas questões ali que eu queria trazer para vocês. Eu queria ver com você também, né? Se vocês acham que foi interessante. Esse Dia da Mulher vai ser uma live mais curtinha, porque realmente não é temática de gestão mesmo, né? De trazer alguma coisa para vocês. Realmente era mais um papo, mais para vocês me conhecerem, né? Para me contar um pouco da minha vida e do meu dia a dia, né? Hoje eu sou casada, tenho 3 lindos gatos que, a princípio, 2 estão aqui.
Mas um tá aqui, né? Lindo, maravilhoso, né, meu filho? Eles são amores da minha vida, né? Estão aqui comigo desde a faculdade. Também foram outros anjos que Deus colocou na minha vida, que estão até comigo até hoje. E, bom, acredito que seja isso, né? Na próxima live, a gente vai falar sobre Drive e Workspace com a Tal. E aí vai ser muito legal. Realmente vai fazer diferença, porque às vezes as pessoas não sabem a diferença de um Drive e de um Workspace. E isso precisa ser pontuado, precisa ser explicado e precisa vocês se entenderem o que é diferente, o que realmente vai fazer sentido na vida de vocês quanto empresa. Então é isso, boa noite, tchau, tchau.